Olá, muito bom dia. Vamos estudar agora equação de segundo grau. Equação de segundo grau, você tem o gráfico no plano cartesiano, você tem o eixo x e eixo y, o eixo das abscissas e eixo das ordenadas. E você tem um gráfico. Um gráfico forma uma parábola. O gráfico de uma função de segundo grau é sempre uma parábola, com cavidade voltada para cima ou para baixo, depois a gente vê isso. Mas a fórmula geral é essa, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que define a equação de segundo grau é a existência do x ao quadrado. Ficou claro aqui? Quando nós fazemos uma equação de segundo grau, nós temos que nos preocupar com os chamados pontos notáveis da equação de segundo grau. Os pontos notáveis da equação de segundo grau, eu vou utilizar meu desenho feio aqui, são esses. Em primeiro lugar, esses pontos aqui que eu estou desenhando são denominados raízes da função. As raízes da função do segundo grau, vou escrever aqui. As raízes da função do segundo grau são os pontos em que o gráfico toca no eixo y, no eixo x, obviamente. Para descobrirmos essas raízes, nós utilizamos essa relação aqui. Todo mundo fez a nona série, conhece, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E claro, a fórmula de baixo, que era x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Ficou claro aqui? Tem outra coisa importante aqui dentro da equação do segundo grau, que é esse ponto bem aqui. Esse ponto é o ponto em que o gráfico toca no eixo y. O ponto que o gráfico toca no eixo y se chama coeficiente linear. Esse coeficiente é o c. Tudo bem aqui? Ficou claro o que eu falei? Esse coeficiente é o c. Esse número aqui indica o ponto que essa equação toca no eixo y. Nós temos outra coisa dentro da equação do segundo grau, mas essa aqui eu vou escrever aqui mais embaixo, que é muito importante, que é o chamado vértice do segundo grau. Vértice da função. Uma equação qualquer de segundo grau, ela tem alguns detalhes bem importantes. Aliás, deixa essa parte aqui, depois a gente vai ver isso aqui com calma. Deixa eu só primeiro verificar alguns detalhes aqui e verificar como é que funciona isso. Vamos fazer um exemplo número 1 e fazer a explicação disso. Digamos que eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. X ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos achar as raízes dessa função. Embora existam várias maneiras de fazer essas raízes, como por exemplo um cálculo chamado soma e produto, nós vamos sempre fazer por baixo apenas para facilitar nosso cálculo. Então vamos lá, quais são as raízes da função? Vai ficar como isso daqui? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual a quanto? B ao quadrado. Aqui, não esqueça que aqui eu tenho a igual a 1, b igual a menos 5 e tenho c igual a 6. Então delta vai ser igual a quanto? Vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por 6. Delta igual a 25 menos 24. Delta igual a 1. Raiz de delta igual a 1. Também porque raiz de 1 é 1. Então a fórmula é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Eu tenho x igual a menos b, menos com menos, vai ficar 5, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes o a, que também vale 1. No caso aqui vai ficar como? X igual a 5 mais ou menos raiz de 1 é 1, dividido por 2. Eu vou ter duas respostas. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E x duas linhas é igual a 5 menos 1, 4, dividido por 2 é 2. Esses pontos são denominados pontos da equação do segundo grau. Bora fazer um esboço bem simples desse gráfico? Um esboço bem simples, que a gente vai ter que se preocupar com alguns detalhes importantes. O esboço desse gráfico, não esqueça que a nossa equação é, quando ele fala f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, ele está falando que y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Se eu montar o gráfico dessa função, como é que ficaria? Ficaria assim, né? Aqui eu tenho valores de y, aqui eu tenho valores de x. Observe um detalhe muito importante. Quando nós estudamos lá na nona série, com respeito às chamadas funções do segundo grau,
nós nos preocupamos com alguns detalhes muito importantes. Em primeiro lugar, vocês lembram da questão da concavidade? Só relembrando aqui, isso aqui não esqueça que é só apenas um resumo geral, a gente tem que dar uma revisada nisso, equação de segundo grau. Eu tenho dois tipos de equação de segundo grau. Só revisando aqui. Eu tenho uma equação que pode ser concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima é quando A é maior do que zero. É quando A da função quadrática é maior do que zero. E a função, no caso aqui, y aqui é x, pode ser concavidade voltada para baixo. O que é concavidade para baixo? Concavidade voltada para baixo é A menor do que zero. Nessa função aqui, o A da função, que é esse valor aqui, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, vale 1, valor positivo. Então, essa função com cavidade voltada para cima. Não esqueça, isso aqui significa concavidade voltada para cima, isso aqui significa concavidade voltada para baixo. Então, essa função aqui, vamos colocar as raízes que nós já fizemos aqui. As raízes que nós achamos são o número 2 e o número 3. Está vendo esse número aqui? Esse número aqui é o ponto em que o gráfico toca no eixo y. De novo, esse 6 é o quê? É o ponto em que o gráfico toca no eixo y. É o valor que não tem x. Ele toca aqui no ponto 6. Então o gráfico ficaria dessa forma, meninos. Esse é chamado coeficiente linear. Bom, o desenho não ficou maravilhoso, mas a ideia já está aqui. A questão é que eu tenho o que aqui? Eu tenho as raízes e aqui eu tenho o coeficiente linear, que é o ponto em que o gráfico toca no eixo y. Não ficou claro o que eu fiz? Mas está faltando mais coisa, pessoal. Está faltando mais coisa. Que é o ponto em que o gráfico toca no eixo y. Ficou claro aqui? Sim ou não? Vamos lá, vamos fazer mais dois exemplos dessa parte para fixar? Bom dia.